Mas a minha chegada em São José foi uma das coisas, posso dizer assim, que foi uma chegada muito importante para mim nessa cidade, que, como eu te falei, eu adotei e fiz daqui da cidade o máximo de mim, eu dei o máximo para o nosso comércio, para que as coisas acontecessem, para que as coisas aconteçam de uma forma que a cidade evolua, de uma forma que a cidade, que as pessoas, que a população tenha orgulho de morar aqui e de dizer que tem um meio de comunicação que fala a verdade, que fala com o povo, que interaja com o povo. Por isso, esses meus 30 anos aqui, essa é a minha trajetória nessa cidade que eu hoje moro aqui, meu imóvel aqui, a gente compra aqui, enfim. São José do Vale do Rio Preto, 30 anos de radioativa, não é para qualquer um hoje você administrar um meio de comunicação 30 anos com a mesma pessoa, com a mesma cara, à frente de um negócio. Não é fácil, não. As pessoas falam assim: poxa, a rádio só falou superficialmente, não falou o nome da pessoa, não falou o nome da cidade. Não, a gente não transmite, não faz sensacionalismo. A gente dá a notícia como ela tem que ser, de uma forma responsável e coerente. Então, talvez as pessoas também precisam de entender o rádio, porque também nós somos regulados por uma série de normas, que é pela Anatel, o Ministério das Comunicações. Então a gente tem também essa regulamentação, mas sobretudo a gente faz um rádio responsável, um rádio atrativo e interativo que atrai a audiência das pessoas. Por quê? Tá? Isso sempre foi uma curiosidade muito grande minha. Por que nós temos os debates do Poder Executivo, que são os candidatos a prefeito do nosso município, mas eu nunca vi um debate, tá, sobre, pelo menos os que estão em BOP, os candidatos a vereadores do município. Então eu vou te explicar. O problema é o princípio. Ô, Fabinho, você está há muitos anos nessa trajetória de rádio, jornalismo, com essa parte de comunicação, né? Durante essa trajetória, qual foi a maior lição de vida que você teve? Uma lição de vida. Eu posso citar duas coisas. Por favor. Eu posso citar uma lição de vida que eu vi. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, da Terra Hortifruti. Você que é de Teresópolis, não deixa de conferir o da Terra Hortifruti. Hoje com deck para mais comodidade, para você que quer saborear um pastel excelente com caldo de cana. Queremos agradecer ao Chalé das Tocas. Você está falando em hospedagem na região serrana, você não pode perder essa oportunidade de conhecer o Chalé das Tocas, com a vista deslumbrante. Gostaria de agradecer também ND Revitalize, referência em estética e beleza. E gostaria também de agradecer ao nosso parceiro Milas Massas, a melhor pizza delivery da cidade. Júnior, obrigado, meu amigo. Fala, família! Sejam todos bem-vindos ao Voz na Cidade Podcast, a sua fonte de conexão, apoio e informação. Família, eu sou o Igor Bulhões e hoje nós estamos aqui com um convidado mais do que especial. Nós estamos aqui com o nosso amigo Fabinho da rádio da Ativa FM de São José do Vale do Rio Preto. Família, você aí que tá ligado na gente, ligado no podcast Voz na Cidade, não se esqueça de utilizar aqueles 3 Czinhos, é muito importante pra gente. Curta, comenta e compartilha e venha com a gente pra esse papo que vai estar super interessante, hein? Fabinho, seja muito bem-vindo ao Voz da Cidade Podcast. Quero dizer pra ti que é um prazer imenso estar recebendo você aqui, meu caro, e gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua atuação hoje em nosso município, Fabinho. Bom, primeiramente, prazer estar aqui com vocês, né, no A Voz da Cidade. Eu estou muito feliz de ter recebido esse convite. Minha trajetória na cidade é uma trajetória de 30 anos. Né? Eu cheguei aqui em São José do Vale do Rio Preto em 95, já em 95, com um projeto de trazer uma rádio para cá. Quando cheguei aqui, né, a cidade tinha apenas quase completando aí 8 anos, ia fazer 8 anos. E a gente, né, implantando, tinha a rádio em 95, muitas pessoas olhando assim, quem são essas pessoas que vêm de fora aqui, que está colocando, que na verdade, né, minha família é daqui, né, meu pai é daqui, nascido e criado aqui em São José do Vale do Rio Preto, ali no canto ali, próximo, na Rua Senhor dos Passos, aquela casinha antiga ali. E aí a ideia de rádio, eu sempre trabalhei com rádio em Petrópolis, só em Petrópolis são mais de 30 anos, 35 anos de rádio em Petrópolis, aí tinha esse projeto para cá. Eu acreditei na cidade, eu vim aqui, visitei, olhava, falei, eu acho que essa cidade merece uma rádio, sim. Não pegava nada. Aí eu vim, a gente implantou a rádio ali, naquele cantinho ali onde hoje é o Sicredi, mas naquela casinha rosa lá atrás, num quartinho de 3x3. Inauguramos a rádio em 1º de fevereiro de 1996,
muitas pessoas não acreditavam e a gente já começou ali uma trajetória muito importante de mudança no comportamento da cidade, no comportamento das pessoas. Inclusive, eu gostaria de ressaltar que, assim, evoluiu o comércio, a gente conseguiu, a cidade, se modificar, modificando a vida das pessoas e transformando e trazendo já com telefone, fazendo o entretenimento, a comunicação, a notícia, apesar da gente ser limitado, pegando em tão pouco tempo, mas em 96 a gente já logo trouxe grandes artistas, né, Band Espuma, Heróis da Resistência, Claudinho Buchecha 2 vezes, enfim. E foi essa trajetória de transformações para a gente chegar até aqui. Esse ano comemorarmos, exatamente em 2026, 30 anos aqui em São José do Vale do Rio Preto. Eu gostaria de fazer algumas ponderações que nós, eu quando vim para cá, né, na verdade, como eu sou filho de gente nascida aqui, que é meu pai, mas eu adotei São José como minha cidade. E por isso eu me esforcei, me dediquei o máximo para a gente chegar até aqui nesses 30 anos, que não é fácil você ter um meio de comunicação 30 anos, passando por tantas transformações e tantas coisas que a gente passou, problemas de crise, enchente, pandemia, e chegarmos até aqui vivos e trazendo a comunicação, trazendo as notícias com veracidade, com tudo isso. Então, a minha vida em São José do Vale do Rio Preto, hoje como eu posso dizer que a metade da minha vida está aqui na cidade. A metade do que eu nasci está aqui na cidade. Então, hoje, né, eu adotei São José como minha cidade, e hoje a Rádio Ativa está na vanguarda da comunicação, leva o nome da cidade para todos os cantos, e por isso que a gente hoje, nesses 30 anos, a gente tem muita história para contar, muitas transformações, muitas coisas boas aconteceram. Infelizmente, nós temos que dar notícias boas e ruins. Mas a minha chegada em São José foi uma das coisas, posso dizer assim, que foi uma chegada muito importante para mim nessa cidade, que, como eu te falei, eu adotei e fiz daqui da cidade o máximo de mim, eu dei o máximo para o nosso comércio, para que as coisas acontecessem, para que as coisas aconteçam de uma forma que a cidade evolua, de uma forma que a cidade, que as pessoas, que a população tenha orgulho de morar aqui e de dizer que tem um meio de comunicação que fala a verdade, que fala com o povo, que interaja com o povo. Por isso, esses meus 30 anos aqui, essa é a minha trajetória nessa cidade que eu hoje moro aqui, meu imóvel aqui, a gente compra aqui, enfim. São José do Vale do Rio Preto, 30 anos de radioativa, não é para qualquer um hoje você administrar um meio de comunicação 30 anos com a mesma pessoa, com a mesma cara à frente de um negócio. Não é fácil, não. Não. Mas estamos aqui firmes e fortes. Essa foi a minha chegada em São José. Não, com certeza, com certeza. A sua chegada, como você disse, a sua trajetória já tem 30 anos aqui no nosso município, né? Foi muito importante para você e mais ainda importante para o nosso município. A gente ter hoje um meio de comunicação como a Rádio Ativa, que hoje, assim, é o maior meio de comunicação de São José do Vale do Rio Preto, trazendo as informações, interagindo com a população, como você diz. Isso pra gente é muito importante, Fabinho. Fabinho, mas você vem de uma geração de comunicação, que a rádio era o ouro da comunicação, né? E hoje, o que as pessoas não entendem que seria na época que você iniciou? As pessoas hoje precisam de interagir, né, de entender que o rádio é o maior meio de comunicação, é o maior de todos, porque o rádio ele dá notícia imediato, a notícia com veracidade em tempo real. E falta hoje a interatividade das pessoas participarem, das pessoas entenderem o posicionamento do rádio no contexto de comunicação, né? Evidente que a internet, ela hoje, o rádio precisa da internet, como a internet hoje precisa do rádio. Quem tem um meio de comunicação rádio precisa um do outro. Então, talvez as pessoas está faltando, talvez mais empatia, talvez das pessoas no rádio, porque você tem você rapidamente lembrando aqui, eu tinha um telefone. Hoje você tem um WhatsApp. Então, o que está faltando mais, na minha opinião, é uma empatia melhor, que as pessoas entendam melhor qual o posicionamento do rádio, a nível de notícia, a nível de informação e a nível de você ter a notícia com credibilidade, com responsabilidade, com transparência. E, às vezes, a internet, ela não... As pessoas que ficam na internet, talvez, que ouvem mais os gritos da internet, talvez não entenda isso, mas o posicionamento do rádio, não falando mal, mas o que está faltando às pessoas hoje é ter uma interatividade maior e voltar ao que era, que sempre foi, que é o rádio sendo protagonista
dos meios de comunicação. Não tem a menor dúvida disso. Não, com certeza, não tenha dúvida, Fabinho. E é uma coisa muito bacana que você fala sobre nós que somos comunicadores, é que aqui a gente exerce um trabalho com muita seriedade, porque além da nossa cara é o nosso nome, que vem em primeira parte. Eu acho que é uma coisa que nós temos os nossos princípios, nossos ideais, nós moramos num município abençoado, eu sou apaixonado por São José do Vale Preto, portanto eu escolhi criar meu filho aqui dentro porque eu tive fora do município por 10 anos em Teresópolis, me formei em São Paulo, voltei para São José do Vale do Preto no momento que minha esposa engravidou e eu comecei a pensar, o que eu preciso para minha vida? Eu preciso hoje de recurso financeiro, qualidade de vida. Eu preciso gerar para o meu filho algo que talvez eu não conseguiria dar em outro município. Hoje o meu filho tem 9 anos, ele anda 14, 15 quilômetros de ônibus para ir para a escola, ele volta para casa, ele chega em casa já à beirinha da noite, 6 e pouco, já está escuro e eu não tenho preocupação nenhuma sobre isso. 6, 7 horas da noite ele está na pracinha, está na quadra jogando bola, brincando, soltando pipa, jogando bolinha de gude. As mães ali acabam nos ajudando com o trabalho, né, de tomar conta, porque às vezes eu chegava ali tarde da noite, eu não sabia onde meu filho estava, ia dar uma passadinha na pracinha, tinha uma, duas mães, falei, não se preocupa não, se ele não estiver aqui, ele tá aqui em casa com o João, tá aqui em casa com o fulano de tal, ele tá brincando aqui, vai estar aqui por aqui, que a gente tá sempre de olho. Então, isso eu não conseguiria dar em outro município. Nós moramos em um município que a criminalidade é muito baixa. Eu não vou te falar zero, que infelizmente já acontece algumas coisas no nosso município. Graças a Deus, assim, a gente tem uma boa população que se preocupa com isso hoje, que toma direção sobre isso, e nós temos hoje os poderes executivos que são voltados para a parte de segurança pública, que exerce também uma boa função dentro do nosso município e impede o crescimento dessas pessoas ruins. Então, eu amo demais esse município, mas eu acho que a empatia que você falou hoje, não somente com a rádio, eu acho que a empatia está faltando no mundo inteiro, o amor e o respeito ao próximo, infelizmente, está se perdendo. Hoje, nessa parte de comunicação, a gente exerce uma seriedade da qual muitas pessoas não se preocupam com isso. Exatamente. Eu falo para você que o que falta, né, como a gente está se falando de rádio, evidentemente, né, sem falar o trabalho que vocês fazem aqui com muita seriedade, eu conheço as pessoas, né, o Celso, você, são pessoas que eu admiro, falo para vocês, não canso de falar isso. E assim, em se falando de rádio, né, como eu te falo, às vezes você tá num, o que está faltando, além dessa empatia da população, de acompanhar, de interagir melhor, interagir mais. Eu acho que as pessoas estão muito voltadas às vezes se prendem muito a outros tipos, de às vezes, muitas assim, usando muitas redes sociais e às vezes se esquece das notícias que são dadas, do que você, por exemplo, eu com rádio, com celular na rua, eu ligo, eu estou em tempo real. Dou a notícia ali, eu estou vendo aquilo ali. Então, às vezes, as pessoas não têm essa empatia, perderam com o tempo. Talvez com essa diversificação de meios de comunicação, né? Internet, celular, enfim, outras coisas. Mas eu falo para você, como eu estou falando aqui como um rádio, eu vi essas transformações acontecerem para chegar até hoje. E hoje o rádio, eu volto a dizer, nunca que o rádio pode ser comparado à internet, nem a internet ao rádio. Até porque ambos caminham juntos. O rádio de hoje caminha junto com a internet. Se um se perder do outro, se o rádio não tiver com a internet, ele se perde assim como a internet. Eu estou dizendo no caso do rádio. Mas eu quero dizer o seguinte: o objetivo principal hoje de um rádio é a audiência. E essa audiência é a população que tem que dar um feedback. Mas o que falta também, o rádio tem que fazer sua parte a nível de programação, uma programação que atrai os gostos, agrada e atrai todos os gostos. No nosso caso, a gente tem que agradar a gregos e troianos. Nós temos a programação para todos os tipos de programação. Tem sertanejo, tem um pop, tem os programas de interatividade, né, de entrevista, também através do Facebook, do YouTube, usando também as redes sociais. Então, assim, a evolução do rádio é essa. E a população, às vezes, né, como eu te disse, para você tá fazendo rádio hoje, a população, ela não, de repente, ela não acompanha muito esse tipo de transformação. Então, tá faltando realmente essa participação, essa interatividade. Eu estou dizendo no dial, o rádio, né? Porque a internet ela trouxe, ela agregou para gente. Mas os meios de comunicação, o rádio que era praticado no passado, hoje o rádio do futuro ele é diferente, ele é dinâmico, é em programação que a população também participe. É importante também você ter a participação do ouvinte. E muitas das vezes tem rádios que não fazem esse tipo de trabalho.
E você, o ouvinte é importante dentro do contexto do rádio. Na verdade, o ouvinte é a base mais importante da rádio, porque se não fosse eles, a gente não estaria aqui, né, Com certeza, o Fabinho? A gente vem aqui trazer hoje, você, principalmente com a rádio, vem trazer os acontecimentos do município, vem interagir com a galera para brincar, para trazer um pouco de diversão, trazer um pouco de alegria, porque eu vou falar para ti que a gente acompanha vocês desde que eu era criança. E tem algumas mães na Barrinha, eu tenho uma amiga mesmo, a Rogéria Rezende, que ela sempre assistiu, sempre ouviu a sua rádio. E assim, sempre ligava, queria entrar em contato para pedir uma música, para pedir não sei o quê. E eu acho isso muito bacana, porque às vezes a pessoa tá tendo um dia ruim. Às vezes ela tá ali ouvindo uma música, arrumando a casa, lavando uma louça, fazendo alguma coisa que tá com o tempo mais tranquilo em casa, né? Mais tranquilo, vamos dizer assim, que dá pra ouvir a rádio, que não tá naquela correria fora de casa, tá ali, e a pessoa tá cabisbaixa, ela fala, poxa, vou dar uma ligada O pro rádio Fabinho, tem vou que pedir ser uma companheiro. música. Tem que ser. O rádio é o companheiro do dia a dia, das manhãs, das tardes, das noites, das madrugadas. Esse é o rádio. Então, é um atrativo. Aí, às vezes, né, falta empatia das pessoas, mas o rádio tem que fazer a sua parte também. Ou seja, transmitir uma boa programação de qualidade, diversificada, trazendo detalhes, trazendo informações, notícias, buscando trazer uma programação que traga também que a população tenha aquela vontade, a interatividade de ouvir. Porque não adianta também você fazer uma rádio fria. Hoje, os rádios estão muito nessas condições. Fazer um rádio frio tocando música e a população não participar. E hoje é importante que você traga a população. Aí eu falo, o rádio vai para a internet fazendo o que hoje está acontecendo aqui, um podcast. A gente transmite lá com um modelo também de transmissão ao vivo pelas redes sociais. Mas a essência do rádio ela tem que estar. Ela não é um podcast, é um rádio. Então, o rádio, por isso que eu digo que o rádio tem que ter programações atrativas para também que o ouvinte tenha empatia com esse meio de comunicação, porque o ouvinte, se ele também sentir que o rádio não tem, que não agrada ele vai imediatamente buscar um outro dial, vai ouvir outra rádio, com certeza. Mas hoje, eu falo para você, se falta empatia do ouvinte, falta também a programação do rádio que seja atrativa, que ela seja interativa e que seja atraente e, principalmente, com notícias de qualidade, responsáveis e transparentes. Notícias que você não vai produzir coisas que... Uma coisa também que eu gostaria de ressaltar aqui, que é a questão do rádio, que às vezes o que falta das pessoas agora, as pessoas falam assim... Poxa, a rádio só falou superficialmente, não falou o nome da pessoa, não falou o nome da cidade. Não, a gente não transmite, não faz sensacionalismo. A gente dá a notícia como ela tem que ser, de uma forma responsável e coerente. Então, talvez as pessoas também precisam de entender o rádio, porque também nós somos regulados por uma série de normas, que é pela Anatel, o Ministério das Comunicações. Então, a gente tem também essa regulamentação, mas, sobretudo, a gente faz um rádio responsável, um rádio atrativo e interativo que atraia a audiência das pessoas. Com certeza, e mantendo a essência da rádio, né? A gente não pode perder a essência nunca. Ô, Fabinho, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre você. Eu sei que você cobriu aí vários eventos culturais, shows internacionais. Você é um cara, assim, que cobriu diversos eventos. Qual que foi o evento hoje mais surreal que você cobriu? Até me deu uma emoção e arrepiado. Posso falar, você está dizendo de uma forma geral do meu trabalho todo no rádio? Do seu trabalho todo na rádio. Poxa. Aquele assim que te marcou, falou esse. Até aqui, eu sei que às vezes foi mais de um, pode falar, tá? Meu amigo, olha. Pode falar quanto Vamos lá. Pelo rádio. Rádio Imperial e Rádio Tribuna. Vou começar pela Rádio Imperial, onde eu comecei minha carreira, que era Sistema Globo, em 85. A minha entrada no rádio foi em 85, era do Sistema Globo, depois a rádio foi vendida para a família Imperial lá. Bom, Rádio Imperial, Hollywood Rock. Vou falar... eu tenho que destacar os mais surreais, né? Senão eu vou falar um monte de... Só as cabeceiras. Michael Jackson, no Maracanãzinho, pela Rádio Musical. Olha só que bacana. Você conseguiu cobrir um evento com Michael Jackson. Madonna. Paul McCartney, o maior número de pessoas já registrado no show do Maracanã e talvez um dos maiores da vida dele. 200 mil pessoas. Que isso. Eu estava lá pela Rádio Musical. Claro que assim, a gente não chega no artista, né?
Mas a gente chega, vimos num setor privilegiado e cobrindo com chamadas ao vivo. Naquela época você não tinha a coisa do vídeo, mas você tinha um áudio. Então a gente fala. Rolling Stones, 94 também. Tô Que falando isso, aqui. hein? Rolling Stones, Hollywood Rock, no Maracanã. Aí vem para São José do Vale do Rio Preto, essa é da musical. Então eu falei Michael Jackson, Paul McCartney. Vamos vir para São José do Vale do Rio Preto? Vamos. Vindo para São José do Vale do Rio Preto, no W, a gente fez W, mas o show foi Coldplay, em 2023, no Engenhão. Fiz chamadas ao vivo de vídeo, a gente cobriu o show do Coldplay, inclusive as imagens estão no Instagram da rádio, no Facebook também, enfim, Coldplay. Esses foram os shows, assim, de maior destaque que a gente já cobriu, né, assim, assim, a gente, para falar a verdade, esse show, o do Michael Jackson e da Madonna foram, assim, e Paul McCartney foram inesquecíveis, e Rolling Stones. Eu digo fora os Hollywood Rock, Tears for Fears, Simple Minds, Simply Red, e entre outros. Já aqui pela Radioativa, Coldplay. A gente cobriu, teve um Jarulho, que a gente fez, né? Show do Jarulho, que é um cantor de hip hop, W, que é um cantor de dance music, e esse foram os 3 shows internacionais que eu cobri pela Radioativa. Isso aí fui eu que cobri. Você deve ter um orgulho muito Shows, bacana. eventos. Copa do Mundo, vamos falar aqui rapidamente. Está inserido ainda que a gente. Sim, vamos embora. Copa do Mundo, 8 Copas. Pela Radioativa, só. Você cobriu 8 Copas? 8 Copas. Não fui, né? Não viajei, mas no Brasil eu cobri. Copa e Olimpíada. E Copa América. Aí eu cobri aqui. Essas eu cobri. Jogos Pan-Americanos. No tempo da Radioativa. 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e agora 2026. Convocação, treinos e jogos amistosos. Sendo que no Brasil cobriu os jogos que aconteceram aqui no Brasil, no Mineirão, lá para a derrota de 7-1 para a Alemanha, entre outros jogos aqui. Não fui na final. Na final não fui, não. Mas enquanto tinha seleção brasileira, a gente cobriu. Sim. Então, Copa do Mundo. Grandes shows, né, nacionais todos. Não faltou ninguém. Que bacana, que bacana. Todos os shows. Tudo que tá aí que você já viu aí de sertanejo, a gente já fez. Shows, eventos, todos eles. Eleições todas de 96 para cá, os debates são todos, já é tradicional da Radioativa. Debates, enchentes, tragédias. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Fabinho. Cara, olha, é fogo. Não, cara. eu tô vendo que seu trabalho é muito extenso e muito bacana, eu acompanho muito. Detalhe, coletivas com os presidentes, Fernando Henrique, Lula, Dilma, entrevistamos governadores todos de 96 para cá. Brizola, Marcelo Alencar, todos. Até agora, esse aí, o último aí, o Cláudio Castro, todos. Todos os governadores foram entrevistados pela rádio. Todos. Nós temos entrevista com todos. Brizola, presidenciáveis, Lula, Dilma, FHC, aí depois teve Dilma, Michel Temer. Bolsonaro a gente não conseguiu, porque ele não dava entrevista pra gente. A gente, nas tragédias em Petrópolis, a gente tentou, ele falou, não, vai ser coletiva, e eu de longe, eu já vou dizendo tudo, não precisa nem de me perguntar nada. Então mas a gente participou. Quer dizer, grandes eventos políticos, sociais, esportivos, de entretenimento, a gente sempre teve presente. Aliás, eu falo que só faltou Fórmula 1. Só faltou a Fórmula 1. Mas o resto a gente fez tudo. Pô, que bacana. Ô, Fabinho, agora deixa eu te fazer... Fórmula 1 e Rock in Rio também. A gente não fez ainda. Ainda não cobriu o Rock? Não, ainda não. Mas a gente pretende. Vamos lá, vamos embora, vamos cobrir. Estamos tentando furar a fila aí. Agora, primeiramente, eu ia falar que você cobriu 8 Copas do Mundo, você cobriu todas as Copas do Mundo desde que eu nasci. Isso é muito bacana. Posso te dizer que eu vi tudo passar na minha frente. Todos os filmes passaram na minha frente. Todos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A única Copa do Mundo que eu cobri nos jogos foi aqui no Brasil, né? Porque e as Olimpíadas era viável, também. Né? Olimpíadas e também tem a Copa América também, em 2021, que a gente cobriu aqui. Aqui no Rio. Uhum. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que você falou que cobre todos os debates políticos da cidade. Uhum. Por quê? Tá? Isso sempre foi uma curiosidade muito grande minha. Por que nós temos
os debates do Poder Executivo, que são os candidatos a prefeito do nosso município, mas eu nunca vi um debate, tá? Sobre, pelo menos os que estão em BOP, os candidatos a vereadores do município. Então, eu vou te explicar. O problema é o princípio da isonomia. Então, você teria que entrevistar. Foram 84 candidatos agora na última eleição? Eu acho que foi 89. 89. Você teria que entrevistar todos igualitariamente. O mesmo tempo, se você entrevistar 5 minutos um vereador, você tem que dar 5 minutos para um, 5 minutos para outro. Então, o tempo era muito extenso. Aliás, o número de vereadores muito extenso e o tempo pequeno na grade, porque eu tenho, durante o período eleitoral, porque eu não posso fazer eu posso fazer o pré-candidato, mas ele não é candidato. Ele, como candidato a vereador, pelas leis eleitorais, inclusive eu vou até te contar uma coisa que saiu daqui de São José do Vale do Rio Preto, através também da gente, da Radioativa. Pelas leis, pelo princípio da isonomia, que é igualdade para todos, se eu der 10 minutos para um, eu tenho que dar 10 minutos e 30 segundos, 10 minutos e 30 segundos para o outro. Então, seriam muitos candidatos. E o meu tempo no período eleitoral é pouco, porque a gente tem durante a campanha eleitoral, meia hora na parte da manhã, meia hora na parte da tarde, e tem as inserções de prefeito. Né? Depende de acordo com o número de inserções de cada partido. Cada partido tem o seu tempo. Relativo ao número de cadeiras no Congresso Nacional, né, na Câmara de Deputados. Por exemplo, se o PT tem... vou citar um exemplo, não vou falar nome de partido, não. Se o PD não tem. Se o PD tem 30 deputados e o PI tem um deputado, o PD tem mais tempo de rádio do que o PI. Se ele não tiver deputado nenhum, ele não tem direito a programa eleitoral. Minutagem na grade de 30 segundos. E é só para prefeito. Então, eu teria que dar esse espaço para vocês, para todos os vereadores. Para todos os vereadores, eu teria que dar um espaço para fazer o debate. E debate, eu não posso fazer o debate com 2, 3, eu teria que fazer o debate com os 89. Não pode. Aí, por exemplo, se eu quiser fazer um debate com... hoje, depende... Eu dependo muito da Justiça Eleitoral, porque olha só, se hoje eu faço com 3, amanhã com 3, eu tenho que fazer todos os sorteios, por exemplo, 3, eu tenho que fazer todos os sorteios, por exemplo, quem vai ser o primeiro, quem vai ser, ele foi primeiro, eu fui prejudicado que eu fui o último. Então, eu tenho que ser igual. Então, eu já estou acostumado porque em São José do Vale do Rio Preto, de eleições de prefeitos, isso aí para você fazer uma ideia, eu estou desde 96. Faz as contas de 96 a 2020, 2026 agora. 2024, porque tem as gerais, mas vamos botar as locais. De 96 a 24. Então são também 8 eleições. 8. E vão ser agora 8 gerais. 8 municipais, 8 gerais. Então, assim, a gente já conhece, eu já tenho já tem a experiência, a gente já sabe como é que lidar. Você se lembra que antigamente não era hoje os recursos que a gente tem, mas antigamente era a gravação e você tinha na lei, uma lei que saiu daqui, através da gente, que na época a lei você tinha que entregar o material de propaganda para rodar no rádio 6 horas antes. Então, se a pessoa, o partido chegasse lá na rádio e tivesse o locutor, como a gente virava a madrugada. A gente tinha locutores, direto, 24 horas. Chegasse lá, locutor, ia assinar, recebeu, tinha que estar 6 horas da manhã, senão pagaria uma multa. Então, eu fui na Justiça Eleitoral, né? Antigamente não tinha Justiça Eleitoral aqui, em 96 eu fui a Petrópolis e falei lá com a juíza, que era a doutora Andréa Pachá, e ela compreendeu, falou assim, que o material era para ser entregue para o próximo dia, até meio-dia do dia anterior. E no final de semana, até sexta-feira, para rodar na segunda-feira, né? No sábado já tinha a de quinta, né? O cara entregava na sexta, aliás. O de sábado a gente rodava, e o de segunda, o cara tinha que entregar também tudo na sexta-feira. Que era impossível ter um funcionário para ficar à disposição da Justiça Eleitoral, ela compreendeu. Isso virou lei nacional.
para todos os partidos, inclusive virou, estou te falando, até para os presidenciáveis. Sim. Graças a um trabalho que começou aqui com a gente. Nós aqui inovamos a lei do TRE com relação à entrega de material publicitário dos candidatos. Então, assim, basicamente, eu acho que eu consegui te explicar que os vereadores são muitos, então não dá para você fazer o debate. E se você fizer debate de 3 em 3 ou de 5 em 5, você pode prejudicar e afetar os outros candidatos. Então, isso é uma coisa meio complicada. Por isso que a gente não procurou fazer. Se a justiça liberasse, por exemplo, para a gente fazer as entrevistas, eu faria com o maior prazer, porque é importantíssimo que as pessoas, que a população conheça o candidato que elas possivelmente iriam votar nas eleições municipais. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A gente sabe que os debates são muito importantes. Tem debate que elege um prefeito em nosso município, porque você vê o nível de conhecimento, se de fato ele serve para representar a gente ou não. Mas eu me preocupo muito, porque eu vou ser sincero para ti, a gente sabe que, infelizmente, nem todos que são candidatos estão aptos a exercer essa função. Tem muitos que não sabem nem o que a função do vereador, pô. É muito, é o que mantém o município. Pessoas que sabem muito bem como é que se tem que se... eu acho que o vereador é importante, ele é o representante do povo, ele tem que elaborar as leis, ele tem que fiscalizar, independente de cor de partido, assim, independente, eu fui eleito como prefeito e tal, mas é importante que você tenha pessoa que critica, que fiscaliza, é bom, ninguém é onipresente, ninguém é. Então, assim, eu gostaria, é um anseio meu muito grande de poder fazer uma sabatina com os candidatos. Fazer uma sabatina. Porque, por exemplo, quando você. Aí você fala, os pré-candidatos a prefeito, geralmente você já sabe. Os pré-candidatos a vereador, você não tem a listagem. Então, por isso que tem que ser no período eleitoral. E no período eleitoral, eu te confesso que você pode entrevistar um e prejudicar o outro. Mas, voltando ao assunto, a função do vereador é muito importante. Então, por isso que eu acho que é importante as pessoas conhecerem o vereador, conhecerem os projetos que a pessoa tem. Porque não é só você chegar lá na Câmara, assim, amém. Às vezes você tem um projeto de grande importância, de relevância para o município, e aquilo está passando desapercebido aos olhos dos vereadores e, principalmente, a população que quer aquele serviço e, às vezes, não cobra do vereador. Então, o vereador não tem a iniciativa. Então, a situação passa aos olhos do vereador, pode passar desapercebido, uma coisa importantíssima para a população e para a cidade. Com certeza, com certeza. E é um cargo muito plausível, da qual todo município depende dele para se desenvolver. Claro, o vereador é super importante. O vereador elabora as leis, fiscaliza. O vereador tem um papel fundamental junto à população. O vereador não é para ser assistente social. O vereador é para fazer o papel dele de fiscalizador, de votar as leis, se preocupar com os projetos, com as verbas que são aprovadas, fiscalizar essas verbas que são aprovadas, aonde estão sendo empregadas. Esse é o papel, na minha opinião, do vereador, e é fundamental que o vereador exerça isso. Então, é importante isso que você está falando, eu concordo contigo. Fabinho, mas vamos voltar um pouquinho, vamos deixar um pouquinho de lado essa parte política, vamos voltar um pouquinho sobre a sua história, tá? Quando você iniciou na rádio, você sabe que era muito mais complexo e muito mais complicado. Hoje, essa facilidade que está, você acha que, de certa forma, acabou danificando um pouco a comunicação? Perdeu, claro. O rádio perdeu muito. O rádio perdeu muito espaço. Porque eu digo o seguinte, na minha época de rádio, o que era? Você tinha que ter a presença física do locutor. Você tinha que ter a presença física do cara. Então, o locutor estava lá, você tinha que contratar o radialista, era o radialista. E você tinha que fazer os testes. Para radialista, de repente, uma voz boa, operação, porque existem 2 pontos. Né? Eu fui coordenador, diretor de uma rádio AM, eu trabalhei numa rádio AM e fui diretor dela, Rádio Imperial. A rádio AM, ela tem o locutor e o operador. Né? O FM, ele o operador é operador e locutor ao mesmo tempo. Ele fica com a mesa, ele opera. De uns tempos para cá, isso foi se modificando. Foi tirando a figura do operador e foi colocando o locutor. O locutor e o operador fazia tudo. Eu, no meu programa no AM, eu fazia as 2 coisas. Às vezes eu tinha o meu operador, mas eu também, se tivesse que pegar na mesa, eu fazia também. E você tinha o vinil, e você tinha um cartucho, você tinha fita de rolo, que você tinha que produzir, cortar a fita para fazer o comercial, e você tinha um cassete. Aí você tinha um trabalho artesanal do locutor, do comunicador.
Você tinha um trabalho artesanal, o cara tinha que... Né? Porque a música era música por música. Não era qualquer coisa. Não. Você tinha que ser o profissional, ficar ligado às 5 horas de trabalho ali, ligado. Porque, por exemplo, a música tá acabando aqui, você não fica de braço cruzado, você programa ela no computador, você tinha que disparar na cartucheira, você tinha que disparar a vinheta, você tinha que ficar ligado na hora que você fosse falar, você tinha, enfim, não só a cartucheira, também a fita cassete, o vinil, você tinha que ficar aqui com o vinil para disparar na hora certa, para o vinil, a música entrar na hora certa. E se não entrasse, né? Eu, quando eu entrei, não era diretor, o diretor vinha e eu também fiz a mesma coisa. Ó, que isso? Buraco, não pode, tem que ser dinâmico. Então você tinha que ficar ligado. O que aconteceu com a rádio hoje? A transformação do rádio hoje foi assim. Eu não vou nem falar da internet. Eu vou falar do rádio. O rádio tem um computador, você hoje tem um microfone, um computador com um programa, uma mesa. Acabou, você dispara lá no computador, faz a programação e fica lá. Aí, o que acontece? O locutor, ele não se liga, né? Porque é natural, e fica o quê? No celular. O cara não olha, a programação ele hoje tá acabando, vai lá, bota, e fica. Aí vai lá, bota. E essa é a diferença. O locutor dos tempos passados, quando a gente começou no rádio, você tinha que ter o trabalho artesanal. Era disparar a vinheta, disparar o comercial, disparar a música e falar. Acabou a música, botar se chama BG, background, é um fundo musical. Aí você coloca, o cara fala, muito bem, estamos aqui na Rádio Ativa, vamos de música, um abraço aí pro Igor Bulhões, pro Celso, e um abraço aí, não sei o que, vinheta da música, aí disparou a vinheta, disparou a música. Acabou a música, disparou comercial por comercial. Você botava, quais os cartuchos? 3, 4, 5. Aí você tirava lá na prateleira, ou cassete, 3, 4, 5. Isso foi aqui na Rádio Ativa. Aí botava lá. Aí quando não tinha música no cartucho, era no vinil. Não tinha CD naquela época. Ainda não. 86 não, 87 também não, 88 não, aí começou. 90, 91, que começou a chegar o CD, 89, 90, que começou a chegar o CD. Que aí a gente implantou, aí eu fui pra tribuna, eu tava na tribuna e na Rádio Imperial, coordenava 2 rádios. Saía de um corredor e entrava na outra. E aí a tribuna era Tribuna Laser, chamava, que era o CD, era chamado Laser. Pra você fazer uma ideia, era o Laser, é um disco a laser, não sei o quê. Então, a transformação aí foi o CD, foi o MD, que aí você já programava os comerciais, tipo um disquetezinho, né? Eu vou ter outra oportunidade de mostrar a vocês. Aí tem também... aí o vinil foi deixando de lado e a gente foi usando as gravações, o cassete foi deixando de lado, até chegar no que é hoje, que é o computador. O vinil não usa, CD não usa, MD não usa, cassete não usa e cartucho também muito menos. Então um microfone, uma mesa e o computador acabou. Entendeu? Você programa lá, acabou, funcionou. Você está numa rádio. Você faz uma rádio, você traz a Rádio Ativa para cá, pela internet, programou, botou o computador na internet, perdão, botou o computador na internet, transmitiu para lá, pegou lá o som, aí você com o microfone, com o computador aqui, você transmite a rádio daqui, pronto, acabou. Você só tem internet. Então, essa é a transformação. Na época também do rádio, não tinha internet, então você tinha que fazer por LP, uma linha privada que você pedia na antiga Telerge, depois pediu na Telemar, e depois Oi. Aí você pediu uma linha privada. Por exemplo, eu quero transmitir um jogo no Maracanã. Ele ligava uma ponta lá no Maracanã e ligava uma aqui em São José. Você transmitia como se escasse um fio daqui lá. Hoje é tudo internet. Então, a evolução, hoje o rádio está mais fácil, porém, eu acho que, volto a dizer também, perdeu um pouco da essência do rádio antigo, do rádio mais trabalhado pelo locutor. Hoje é muito fácil ser locutor, hoje é muito fácil qualquer um chegar e sentar ali e fazer a programação e fazer, e falar, pronto. Mas na época mesmo, quando começou lá atrás, é bem diferente de hoje. Hoje é tudo muito fácil, Igor. Muito fácil. E a facilidade, às vezes, acaba perdendo a credibilidade, infelizmente, né, ô Fabinho? Ô, Fabinho, eu sei que você viveu, cara, de diferentes fases, né, da imprensa escrita. Na rádio, na internet. Você acha
que qual foi a maior perda, tá, da comunicação moderna? Jornal. O jornal escrito. Era fantástico, porque o jornal você guardava, você guarda aquilo ali. Você pega o jornal, comprava o jornal na banca, aquela coisa fenomenal que você lia. Aí você, eu tenho vários jornais, cortes de jornais guardados, inclusive eu mandei meu perfil aí para você, de um corte de jornal da, que o Ronaldo, mandar um abraço pro Ronaldo Maurício. Ele fez um perfil meu. Então, assim, o jornal é assim, eu acho fantástico, tudo que é físico, que você pega na mão, que você olha, que você vê. A internet, você tem a facilidade de você colocar a notícia, colocou. Ela passou, ela foi seguindo, né? Você colocou, foi seguindo, seguindo, seguindo. Tudo bem que se você vai procurar no Google, mas o jornal está lá guardado na tua prateleira, aí você abre. Eu acho que a grande perda foi o jornal. A imprensa escrita perdeu muito com a saída do jornal de cena. Eu te confesso a você que, claro, que a adaptação ela é natural. Você tem ou você se adapta à vida cotidiana ou você fica para trás. Então, mas o jornal, eu acho que foi a grande perca. Foi da comunicação, sim. Foi o jornal. Eu vejo que sim. Ô, Fabinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que a comunicação ainda tem um poder de transformar pessoas, tá? E reconstruir ou construir cidades como antigamente? Sim, a gente fez isso aqui. Esse foi o nosso trabalho. Durante esses 30 anos, esse foi o trabalho da Radioativa aqui. Nós fizemos isso aqui. Não tenho a menor dúvida que você transforma a vida das pessoas. O meio de comunicação ele tem um poder incrível. Tem um poder para o bem e para o mal. Você pode fazer o bem, pode fazer o mal. A gente faz o bem. Eu sigo a linha do bem. Então a gente transforma a vida das pessoas, a gente constrói a vida das pessoas, constrói a cidade, ajuda a cidade. Muitas das vezes você critica e as pessoas às vezes não entendem aquela crítica, a Radioativa está contra a gente. Nunca foi assim. Pelo contrário, nós demos espaço a todos. Nós sempre fomos imparciais em todas as jornadas nossas de reportagem. A gente chama, teve uma situação que você chama, a gente fala de um certo candidato, a gente liga para lá para cobrar dele, liga para lá para saber se ele tem, dá o direito de resposta. Eu acredito piamente o rádio em si, os meios de comunicação, eles transformam a vida das pessoas, eles têm uma influência enorme para mudar também, fazer massa de manobra do bem e do mal. A gente, no nosso caso, eu não faço massa de manobra, eu ajudo a cidade. Eu sou prova disso, 30 anos que as pessoas sabem muito bem o papel da Radioativa aqui. Não é à toa que a gente tem essa credibilidade enorme na cidade. Não tenho a menor dúvida que a nossa credibilidade hoje, ela transcende muitas coisas, inclusive, como você fala, que se a gente tem o poder de transformar a vida das pessoas, a gente já... Quantas pessoas nós, às vezes, vão ao nosso encontro solicitando alguns serviços e a gente cobra das autoridades, é respondido, umas respondem mais, umas respondem menos, mas a gente fica em cima e a gente consegue resolver a situação das pessoas, não politicamente, mas sim com o intuito de melhorar a vida das pessoas e melhorar também, de uma forma geral, os governos. Então, a Radioativa é isso, é a credibilidade, tanto que o nosso trabalho na rua, graças a Deus, a gente não é unanimidade, mas a maioria das pessoas conhece e sabem e confiam na gente. Eu acredito piamente nos meios de comunicação que transforma, muda e promove também a cidade e as pessoas, e a transformação também das pessoas, é claro, porque através dos meios de comunicação muitas pessoas também acabam tendo outra forma de pensar e buscando profissões e buscando melhorias de vida, de qualidade de vida para elas mesmas. Com certeza, Fabinho. E você acompanhou muito de perto uma mudança, uma trajetória muito grande de Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, na sociedade, né? O que você acha hoje que foi a maior mudança da população? As pessoas estão mais conectadas, né? O mundo está frio. As pessoas estão frias. Essa mudança, para mim, é uma coisa muito... Me deixa muito triste. As pessoas estão robotizadas e mecanizadas. Porque as pessoas hoje elas não ligam, elas comunicam através de mensagens, coisas frias. Você não tem mais aquele contato. Ainda hoje, eu estava pensando, eu estava vendo, uma coisa que me alegrou bastante,
essa questão dos álbuns de figurinhas, as pessoas trocando figurinhas, isso me voltou lá atrás. Os álbuns de infância, eu quando vejo uma criança soltando pipa, então, soltando pipa, as pessoas interagindo. Hoje é proibido o celular, então fica todo mundo conversando. Então, hoje as pessoas estão conectadas, beleza, eu acho que tem que estar, o mundo é esse, o mundo real. Mas, principalmente depois da pandemia, as pessoas estão mecanizadas. Então a sociedade mudou, sim, mudou muito. As transformações, talvez essas transformações estão nos afetando bastante. Os meios de comunicação mais tradicionais, como o rádio, como a TV e como o jornal, que foram praticamente, né, os pioneiros. A internet ela veio depois. A internet agrega muito. De maneira nenhuma a gente está falando que, a gente usa a internet. Mas o que acontece? As pessoas elas estão, principalmente depois de 2016, 2017, e depois da pandemia, as pessoas estão mecânicas. As pessoas não conversam mais. Não existe mais a conversa. Às vezes você está em casa, 3, 4 pessoas aqui falando para si, falando para o mundo e não falando para a pessoa que está do lado. Então, isso foi uma mudança que talvez o ser humano, claro, a velocidade das coisas está sendo muito grande e talvez a cabeça do ser humano não consegue acompanhar isso. E isso gera muito, sabe o que, o Igor? Depressão, isso gera das pessoas ansiedade, porque o mundo está muito veloz e talvez elas não conseguem trazer esse acompanhamento. Isso eu estou te falando porque às vezes eu passo por isso. Até porque eu venho de trás. Aí quando eu chego nesse mundo aqui, né, mais conectado, é importante a conexão, mas eu acho que as pessoas têm que interagir mais. Um dia tem que ter um tempo para elas, para interagir entre famílias, entre amigos, entre tudo. Eu acho que isso foi uma mudança que não foi muito benéfica, né? A gente sabe, tá vendo aí, as salas de aula proibindo celulares, muitos outros lugares. Hoje também, eu esqueci até de citar na pergunta anterior que você me fez o que mudou, que era um rádio mais artesanal. Hoje tem rádio com IA. O rádio não vai ter, daqui uns tempos, não vai ter mais a figura do locutor. O cara vai atender telefone, WhatsApp, o cara vai fazer tudo ali. Você não precisa ter mais ninguém. Você bota o rádio, sabe aonde? Num espaço de 1 por 1. Bota um computador só para transmitir e acabou. Só que aí perde muita essência, né, o Fabinho? Perde muito esse contato. Porque eu acho que assim, a IA vai ajudar a gente em muita coisa, mas nada vai substituir o contato humano. Não, o que eu te falo, o cara ligava pra rádio, ele ligava, ele ficava, poxa, ô Igor, poxa, aquela música é muito boa. Pô, Igor, você tá bem? Como é que tá? E aí, poxa, eu conheço você, né? Você é filho do Jorge, pô, que legal. E aí, como é que tá? Tá lá na Barrinha, né? Não sei o quê, bababá, e falando com você. Ai, ô Celso, tudo bem? Ô Felipe. A pessoa ligava, ficava horas conversando contigo. Pô, tem aquela música muito legal, né? Hoje você não tem isso. O cara mandou no zap, o locutor olhou. E se não tiver o locutor naquele momento, porque a rádio está no computador, com o programa gravado, com programas, às vezes, comprados, aí o cara olhou assim, ou então não olhou, aí vai ver a mensagem no dia seguinte. Então perde muito essa essência. É bom para um lado e muito ruim pelo outro. Eu, como sou da antiga, eu sou da moda antiga, eu sou a favor do ser humano comandando a máquina, não a máquina comandando o ser humano. Com certeza, não tenha dúvida. Ô Fabinho, e você está há muitos anos nessa trajetória de rádio, jornalismo, com essa parte de comunicação, né? Durante essa trajetória, qual foi a maior lição de vida que você teve? Uma lição de vida, eu posso citar 2 coisas. Por favor. Eu posso citar uma lição de vida que eu vi. Eu vou citar aqui, nas enchentes, não aqui em Petrópolis, né, que eu trabalhei em Petrópolis pela Rádio Imperial em 88, eu tô falando da enchente de 88. Aqui, nem tanto, mas em Petrópolis, na enchente de 88, vi muitas mortes acontecerem, muitas pessoas mutiladas e a pandemia. A pandemia, ela igualou todo mundo. Ninguém era nada, que as pessoas não eram nada na vida. Eu tô dizendo a minha trajetória no rádio, tá? Eu vi essas 2 coisas acontecerem, eu tô dizendo comigo, né, não numa forma mundial, não numa forma que eu não participei, mas que eu participei. A pandemia, para mim, ela deixou, assim, as pessoas num estado de igualdade, que ninguém é nada, vezes nada, quem ficou doente não tem condições sociais, não tem religião, não tem independente também de raça, enfim.
todo mundo ficou igual. Mostrou igualdade. Então, eu acho que é uma lição a ser aprendida. Então, na minha opinião, essas foram as duas coisas que me chocaram bastante. Eu não consegui conviver muito bem com a enchente de Petrópolis nessa época, né? Porque uma pessoa que chegou lá na rádio falou, ó, eu falei, ó, eu queria agradecer muito ao senhor que está trazendo aí a gente no microfone com um gerador. O senhor está trazendo um botijão de gás. Eu falei, é a única coisa que restou da minha vida. Eu perdi minha família inteira e perdi minha casa. O cara começou a chorar, a gente abraçou ele lá, ficou com ele lá na rádio. Perdi todo mundo. E na enchente agora também de 2022, eu entrevistando o senhor perdeu tudo. Ele falou, perdi minha filha. 2022 também. Aqui em Petrópolis. Aham. Não estou dizendo de Petrópolis, 2011 aqui. A gente Porque viu 2011 foi muito encher. forte em Teresópolis. Em Teresópolis. Também. Mas eu não tive tanto convívio em Teresópolis, até porque eu só consegui bem depois para lá. Eu fui mais para Madame Machado, na enchente de 2011, mas a de 2022 para mim foi a pior de todas. Ali eu entrevistei um senhor que ele falou assim, o senhor perdeu alguma coisa, perdi minha família inteira. Isso aí foi uma das coisas que chocou bastante. Me chocou, me deixou muito mal, tá? Essas coisas todas, a pandemia. Assim, a gente passa por momentos desagradáveis, passa por momentos de assassinato, também a gente já viu muita coisa disso, né? Época que você poderia falar o nome, hoje você não pode mais fazer notícias policiais, né? Notícias que fazem com que haja um engajamento, haja que a população ouve mais, fica ligado nessas coisas de tragédia que eu acho que é muito desagradável. Mas essa aí eu vi, a enchente de 2022 e de 88, a 2011, aqui em São José foram só perdas materiais. Em Petrópolis também, Madame Machado, mas eu não tive tanto contato. Os contatos maiores foram de 88 em Petrópolis, de 2022 e a pandemia. Esses foram os maiores, as coisas mais difíceis para mim entender o que estava acontecendo. Com certeza, com certeza. Você tocou no assunto aí da pandemia. Eu acho que a pandemia foi uma lição de vida para todos. Ensinou a gente a ter um pouco mais de empatia, um pouco mais de amor ao próximo. Infelizmente, a população está se esquecendo que a gente já se passou, tá? Porque foi um período que você falou que igualou todas as pessoas, independente da sua classe social. A dinheiro ali não fazia mais frente, até porque começou, devido a preocupação e a falta de trabalho, começou a faltar recurso, começou a faltar alimento, e aí começou a morrer muita gente e a gente não sabia o que fazer, a gente não tinha uma direção, a gente não tinha um norte ali para resolver aquele problema. E você começou a entender o seguinte, a partir do momento que eu começar a proteger o próximo, eu protejo a minha família. E foi uma coisa assim, que você não podia falar com a tua filha, com a tua esposa, se estivesse na pandemia, com Covid. E aí é que eu acho que os relacionamentos se esfriaram bastante. Isso foi prejudicial, voltando ao rádio, porque é o nosso assunto. Isso também foi um dos motivos pela grande transformação dos meios de comunicação. O fim do jornal escrito, né, o rádio totalmente modificado, friamente, tudo muito frio, tudo mudou. E aí, são fatos que... Esse fato, principalmente da pandemia, foi um fato que fez com que nós todos fôssemos, né, cumprimentar distante, não ver mais os parentes, aí tudo por videoconferência, tudo por celular. Antes você viajava para ir ver teu parente lá, não sei aonde. Por exemplo, tem meus irmãos que moram, uma mora no Rio, 2 moram no Maranhão. Então, para você ir até o Maranhão, são do Rio, né? Não são. Não, eu ficava fazendo videochamada o tempo todo, videoconferência. Aí você via a importância do contato, né? De estar junto ali, de poder... Importante, porque você fala em tempo real, você tem que estar conectado, não adianta. É inevitável você se isolar do mundo. Não tem como. Mas que houve uma mudança, um esfriamento das pessoas com relação a amor, com relação a sentimento, com relação a sensibilidade e principalmente com relação à ansiedade. Aí botam culpa, não, é a vacina. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A ansiedade, as doenças, as coisas, elas são provocadas, às vezes, por nós mesmos, é estresse, às vezes aquela situação de a pessoa começa a ficar isolada, começa a ficar depressiva. São coisas assim, eu conheço vários casos com relação a isso. Mas essa transformação foi inevitável. O mundo se transformou de uma forma e essas situações, esses eventos foram os eventos que mais me deixaram perplexos do que
um sentimento de impotência. Olha que, assim, meio de comunicação, a gente se transformou, aqui mesmo também durante as enchentes, mas a gente se transformou em, como é que eu vou te falar? Em ação social, a gente se transformou em pessoas de resgate, a gente ajudou muita gente. Assim, as transformações, as coisas acontecem e a gente, os meios de comunicação, a gente foi super importante na enchente aqui. Quero te dizer que a gente trouxe a prefeitura onde hoje funciona até um bar lá na praça. A prefeitura foi para ali, porque alagou a prefeitura lá embaixo, e a gente botou a rádio ativa ali para responder, para falar para as pessoas, para pedir socorro, para tudo isso. Então a gente, é o que eu vou te falar, a gente regaçou as mangas do lado da cidade. A gente não deixou a coisa ficar acontecendo, ficamos dentro do estúdio, no ar-condicionado, olhando as coisas acontecerem aqui fora. Nós fomos para dentro, entendeu? Então por isso que eu falo que eh, nós transformamos sim a vida das pessoas, a vida da cidade, ajudamos muito a cidade. E hoje as pessoas precisam do contato mais pessoal, do contato mais físico, da gente poder estar falando com os amigos, deixar o celular de lado e conversar, falar sobre amenidade, sobre sobre amizade, enfim. E isso é que está faltando, né? Essa é a minha opinião. Com certeza, com certeza. Essa parte é muito importante do contato físico, que envolve o que a gente já falou aqui, a questão da empatia, a questão do... A partir do momento que você conversa com uma pessoa pessoalmente, olhando no olho do outro. Eu sou um cara, por ser criado no interior, a gente sempre julgava muito isso, essa parte de você olhar no olho e entender com quem que você está falando, porque isso te mostra a pessoa que está do outro lado. O celular se torna muito vago, a pessoa se torna fria e você não sabe diferenciar pessoas boas de pessoas ruins, vamos deixar assim. Mas, Fabinho, deixa eu te fazer uma pergunta hoje, aproveitando aí que a gente entrou numa parte que se torna muito sensível em lidar com a população, né? Que você contou um pouco sobre algumas histórias que te marcaram muito. Se você pudesse dar um conselho hoje para a população, qual conselho você daria? Olha, eu falaria para as pessoas terem amor ao próximo, gostar das pessoas, gostarem das pessoas, do seu próximo, amor ao próximo, terem mais empatia, terem mais tolerância. Falta tolerância. Qualquer motivo hoje é motivo de briga, briga política, tolerância na questão política, tolerância na questão do racismo, que fica uma coisa tão evidente. A tolerância de uma forma em geral. Eu acho que a tolerância, eu diria para as pessoas terem tolerância, terem paciência, terem a consciência de que nem tudo o que a gente pensa a gente pode falar, nem tudo que a gente ouve a gente pode assimilar, e nem tudo que a gente viu a gente pode tirar uma conclusão. Eu acho que as pessoas têm que ter discernimento, paciência e tolerância. Com certeza, não tenha dúvida. Até porque, Fabinho, você tem que lembrar sempre que o seu direito termina onde começa o do próximo. Então, nunca faça com o próximo o que você não gostaria que fizesse com você. Pense sempre na sua família. Se uma pessoa... Porque, às vezes, comigo, acontecem algumas coisas que eu aceito, eu tolero. Mas se acontecer com a minha família, eu não vou tolerar. Então, eu penso muito sobre isso. Então, se eu não vou tolerar que alguém falte com respeito o meu filho, que alguém falte com respeito à minha mulher, eu jamais vou faltar com respeito a outra pessoa, porque eu tenho certeza que essa outra pessoa tem família. Então, eu sempre me julgo no lugar do próximo, para a gente evitar qualquer tipo de atrito e qualquer tipo também de desrespeito. Porque hoje nós queremos criticar. Eu acho que a crítica é uma coisa muito bacana a partir do momento que ela é construtiva. Com certeza. Tá? Eu criticar só para falar mal do Fabinho, peraí, pô. O trabalho do Fabinho, às Eu vezes eu gosto vejo... que as pessoas falem, Fábio, não gostei da programação, não gostei do que você fez. Eu não acho que gostei do poderia ser dessa forma. eu ouço, eu gosto muito. Mas isso é muito importante. Eu gosto muito. E que eu entendo o seguinte, a pessoa que sabe ouvir, ela anda, porque você ouve as críticas, ouve as pessoas falarem, você começa a ter um norte melhor. Você começa a nortear teus passos de uma forma melhor. E não é diferente. No rádio, o que eu falo lá para os locutores, para os nossos colaboradores lá da rádio, né, que hoje são em torno de 7. Então, o ouvinte está ansioso, às vezes ele quer uma música, não está na programação, mas trata o ouvinte com carinho e não vai colocar agora,
Irmão, olha, eu já acabei de tocar, mas eu vou pedir para o outro locutor tocar. Tratar as pessoas com empatia, com respeito. Falta muito respeito também, o Igor, a opinião das pessoas. Por exemplo, você tem uma opinião, o outro tem outra opinião. A gente tem que respeitar as opiniões. Então, eu acho que esses respeito, tolerância, tá? Respeito e tolerância e discernimento são coisas que você tem que entender, são coisas que você tem que ter, principalmente, eu falo aqui para você, tolerância. As pessoas estão intolerantes. Talvez o mundo rápido, o mundo todo muito rápido, tudo muito no estalar de dedos já aconteceu. Então as pessoas estão sem tolerância, na ânsia também de pegar, de dar uma de pegar, botar uma notícia errada, sem consultar, sem olhar. Estou falando no meu meio. Então aquilo vai, é intolerante. Aí a pessoa que está do outro lado interpretou, aí já é processo, aí já vira aqui. Então, eu acho que volta das pessoas têm que ter mais essa aproximação, a tolerância, discernimento. As pessoas têm que ter respeito. É muito importante. E isso é meu dia a dia no meu trabalho. A minha equipe trabalha nessas condições. Na minha liderança lá na rádio, na experiência que eu tive nesses 43 anos de rádio, eu posso assimilar que comecei como locutor, fazendo um programa, depois fui diretor o tempo todo nas rádios por onde eu passei, deixei minha marca, sou amigo dos meus ex-patrões, então isso se chama respeito, tolerância, isso se chama discernimento. A gente tem que ter. Então é super importante. A população hoje tem que assimilar essas 3 coisas, para você poder. E respeito principalmente ao próximo. Com certeza, com certeza. O Fabinho, acho que você falou tudo aí. É o que tá faltando um pouquinho mais no nosso mundo, tá? E isso vem tudo, galera, com a empatia, com respeito ao próximo, o carinho. Pense que aquela pessoa que você tá querendo desrespeitar poderia ser uma pessoa da sua família. Que você vai pensar de forma diferente. Você vai pensar de uma forma um pouco mais coerente, tá? Nunca falte com respeito outra pessoa, principalmente as mulheres e as crianças, porque se ponha no seu lugar, você, no caso eu que sou homem, que poderia ser sua mulher e seu filho. Então, tomem muito cuidado com isso. Família, infelizmente, tudo que é bom dura pouco, nós já estamos chegando no final do Voz na Cidade Podcast, mais um episódio aqui com o nosso amigo, com o Fabinho, tá? Eu gostaria de pedir a todos aqueles que nos acompanharam até aqui para usar aqueles 3 Czinho, curte, comenta, compartilha, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Dá o like, não pode faltar de forma, isso aí, vamos subir o like, para que a gente possa ter força e trazer outras pessoas, assim como o Fabinho, para compartilhar com a sua história, compartilhar o crescimento do nosso município com todos vocês, tá, família? E, Fabinho, eu gostaria de pedir aqui, eu sei que grande parte da nossa audiência já conhece o seu trabalho, mas que você deixasse as suas redes sociais para aqueles que às vezes não conhecem a sua vida pessoal, mas queiram conhecer um pouco mais a sua vida profissional. Deixa aí as suas redes sociais para que a galera possa acompanhar. A gente vai deixar na descrição do link, tá na bio, mas vamos deixar com o Fabinho falar aí. Minhas redes sociais é fabio.m.junior.3 no Instagram. No Facebook, você vai lá, Fábio Meireles Guerra Júnior. Você digitou Fábio Meireles, já aparece Guerra Júnior, você vai lá, clica no Facebook. No TikTok é a mesma coisa. Fábio Meireles.guerra.júnior. Isso no TikTok. Então a gente tem as nossas redes sociais, vocês acompanham o nosso trabalho, que trabalho bastante intenso, se fosse ficar falando aqui, tempos e mais tempos, porque você vai lembrando de cada detalhe, mas eu procurei fazer um resumo de tudo aquilo que a gente já passou e já viveu no rádio. Com certeza, com certeza. Eu acho que foi muito bem falado. Eu sei que, infelizmente, 1h30 é muito curto pra gente, tá? A gente precisaria mais do que um dia e 2 pessoas que gostam muito de falar, então a gente junto aí, nós vamos embora. Fabinho, eu gostaria de te agradecer imensamente novamente pela sua vinda, pela sua presença aqui no Voz da Cidade Podcast. É muito importante pra gente estar relatando um pouco da sua história, porque a gente conhece um pouco do seu trabalho dentro do município e você faz parte do crescimento desse município e você tem que ser sempre lembrado dentro desse município. Obrigado por tudo. Obrigado, Igor. Tá, mestre? Um abraço a todos. Eu queria agradecer a vocês, ao pessoal da Voz da Cidade, ao Celso, a você, pelo carinho. Muito obrigado por esse convite. Amei o convite. Esse podcast que é sucesso. Eu sempre falo que o Celso é um visionário, né? Isso aí não é de agora que ele falava isso. E eu queria muito agradecer a vocês. E agradecer as pessoas que compartilhem bastante esse vídeo. Vá no YouTube, vá lá, sobe o like. Tá? É um podcast maravilhoso, A Voz da Cidade. Sou admirador, sou fã
Sou inscrito. Obrigado, ó, isso é importante. Eu adoro o trabalho de vocês e para a gente poder pude compartilhar um pouquinho da minha vida no rádio, da minha vida aqui na cidade, principalmente agradecendo muito a cada um de vocês pelo carinho, muito obrigado, tá, Igor, e muito obrigado. Nada, Estamos a gente que juntos, agradece, tá? mestre. Abraço. Família, nós vamos ficando por aqui com mais um episódio do Voz na Cidade Podcast. Até o próximo episódio, tamo junto. Tchau, tchau, Obrigado, hein? beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.